Pois então, é inevitável não tocar nesse assunto, até porque agora só se fala nisso. Robert Downey Jr. será o Doutor Destino nos próximos filmes dos Vingadores. Eu compreendo de certa forma essa decisão, mas também questiono, pois mesmo a gente sabendo que Hollywood se dispõe de inúmeros atores e atrizes excelentes, é apenas um que conseguiria ser a escolha certa para a Disney, ou apenas o fato de o estúdio ser preguiçoso demais para apostar em algum outro nome que não seja o dele? Pois além de parecer desesperador da parte da Disney e dos responsáveis pelo MCU em geral, eles também se submeteram às exigências do ator como cachê, local para descanso, o retorno dos irmãos russos e mais algumas parangolices. Aí você pensa, ai Chaves, é o Robert Downey Jr., ele pode, ele é né? Mesmo que toda a polêmica envolvendo o ator Jonathan Majors seja plausível para sua demissão ou desistência do estúdio em reformular o futuro do MCU, ao que tudo indica, ele vai ser jogado para escanteio apesar de a Marvel não ter confirmado nada. Mas é muito pouco provável que o vilão volte às telonas, ou muito menos interpretado por ele, pois o mesmo enfrenta desde 2023 acusações e condenações de assédio sexual, gerando grande repercussão na mídia e impactando também em sua carreira. Mas será que Doutor Destino precisaria ser utilizado agora como meio de dar andamento nas histórias do MCU? Será que não teria outros personagens que poderiam estar sendo utilizados para trazer outras histórias que venham dar uma maior expansão para a Marvel nos cinemas? Ou será que o destino do MCU está nas mãos de Robert Downey Jr. novamente? Mas antes de continuar o destino desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal para apoiar o trabalho deste lobo solitário, e o destino do canal será ainda melhor, pois é de graça, você não paga imposto por isso e vai estar me dando uma força enorme. Aliás, também me siga lá no meu perfil do Instagram. Link aí no bolso! Aí no bolso? O que é um link no bolso? Robert Downey Jr. é um ator muito bem consolidado no cinema. Atualmente podemos dizer que ele é um dos atores mais caros de Hollywood, não só por ser quem ele é, mas o que ele representa em um filme que ele atua. Mesmo depois de ter passado por inúmeras polêmicas, como bem sabemos dos seus problemas com ilícitos, ocasionados por conta do início de sua infância e influência dos pais, que também acarretou futuramente em problemas conjugais, prisões compulsórias, bem por conta das suas fugas e das não colaborações com os programas de reabilitação aplicados judicialmente, por não colaborar com a realização dos exames exigidos pela lei e por colocar em risco a vida de outras pessoas por seu comportamento vida louca, por assim dizer, ao ponto de sua fama se tornar até mesmo um problema na prisão, se envolvendo em brigas que até mesmo deformaram sua face e o obrigaram a passar por cirurgias estéticas de reconstrução facial. Que fase, hein? Mas algo que se sabe é que apesar de todos esses problemas e por tudo mais o que ele já passou nessa época, ainda tinha alguns pequenos trabalhos que ele realizava e que o ajudavam a se manter. Mesmo com todos os seus problemas, Downey Jr. era uma pessoa com muito carisma, minha gente, carisma. Ó, charutinho, ó. Ai, carisma. Ele nunca se envolvia em brigas e discussões com outros colegas de trabalho e era sempre educado e respeitoso. Isso, de certa forma, era um ponto bastante positivo para o ator, que mesmo com todos os seus problemas pessoais, havia entre vícios e virtudes a sua educação e respeito e sua pontualidade nas gravações. Esse foi um meio de seus colegas próximos perceberem que ainda tinha condições de continuar, e foi onde os anos 2000 marcou uma reviravolta em sua vida, lhe dando não só a oportunidade de recuperar a sua carreira como ator, mas também de provar que, acima de tudo, ele é muito mais do que apenas mais um buscando um papel de destaque e ser eternizado em um personagem que entrasse para a história. Filmes como Crime de um Detetive, Beijos e Tiros, Boa Noite e Boa Sorte, Na Companhia do Medo, O Homem Duplo, Zodíaco e Trovão Tropical foram a base que o ator teve para buscar o seu caminho no cinema novamente, até surgir a oportunidade de poder interpretar Tony Stark no filme que acabou se tornando a porta de entrada do MCU, antes mesmo do longa ter sido considerado o início para o mesmo, sendo uma parceria com a Paramount Studios. E graças ao esforço e persistência do diretor Jon Favreau em ter Robert Downey Jr. como Tony Stark, Homem de Ferro se tornou um grande sucesso, possibilitando não só o início do nascimento de um universo compartilhado de futuros filmes, mas também do nascimento da Marvel Studios, que futuramente foi adquirida pela Disney, possibilitando assim a aquisição de outros personagens que estavam até então na posse de outros estúdios como Hulk, Capitão América, Thor, Nick Fury, Pantera Negra e Doutor Estranho.
Isso foi só o começo, pois todo esse sucesso de aquisições e planejamentos futuros de expansão filmográfica entre os outros personagens possibilitou a Disney de negociar a posse e aquisição de outros estúdios futuramente, como a 20th e 21st Century Fox, Searchlight Pictures, Lucasfilmes e a Pixar, tornando a Disney um dos maiores conglomerados do cinema atualmente. Mas bem sabemos que Arthur Schopenhauer disse algo que é a mais pura verdade da nossa natureza. Nossa vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir, pois nunca teremos o real proveito do que fazer com o muito que temos e nem sempre ter se relaciona com você ser. O excesso gera dúvida e falta de clareza, impossibilitando a nossa visão e certeza do que se pode fazer com o que tem e tirar o melhor daquilo que se possui. A Disney hoje, em posse de direitos de inúmeros personagens com inúmeras possibilidades de poder criar novas histórias e universos incríveis, com personagens que estavam até mesmo esquecidos ou pouco conhecidos pelos fãs de quadrinhos da Marvel, como foi o caso com Guardiões da Galáxia, enfrenta uma crise que pode até mesmo ser considerada uma fase de bloqueio criativo que esteja passando no momento. Ou também por contar com colaboradores que não façam a menor ideia do que estejam fazendo nessas obras. Por mais que eu tenha apreço por Taika Waititi como profissional de renome que ele é, Thor, Amor e Trovão foi um verdadeiro fiasco de palhaçadas e falta de noção de significados da simbologia de certos personagens aqui. Gorr, o Carniceiro dos Deuses, foi um personagem desenvolvido por Jason Aaron em um dos arcos mais memoráveis de Thor, uma grande ameaça que trouxe pontos bastante significativos para o universo do Deus do Trovão. Zeus, o deus mais importante da mitologia grega, tem histórias muito boas no universo de quadrinhos da Marvel, e ambos os personagens aqui têm muita descaracterização e o uso incompetente com atuações que eu realmente me questionei várias vezes do porquê. Se foi a ideia do diretor, dos roteiristas, dos consultores ou para adaptar uma obra de gosto idiotizado que vem sendo trabalhado em forma de comédias com filmes não só como esses, mas também como a série da She-Hulk, assim como Shang-Chi, que também é um filme que poderia ser mudo em preto e branco, a ausência de ritmo e o foco tedioso do contexto emocional que o Wakanda para sempre aborda, se esquecendo completamente de buscar centralizar o desenvolvimento principal de questões diplomáticas. O lançamento tardio e atrasado do filme da Viúva Negra, que não acrescentou absolutamente quase nada, ou também da mensagem de saco cheio que a Marvel estava de todos os fãs ficarem incomodando por colocar o John Krasinski como Reed Richards e com isso, indiretamente dizer, agora me deixe em paz. Sem contar na zona que esse filme é, apesar de ser visualmente bonito. Aí o Nhonho pergunta, ai, então o problema está na fase 4, Chaves? Não, pois mesmo as fases anteriores do MCU tinham problemas. Homem de Ferro 3 tentou meio que misturar a Guerra das Armaduras com Extremis e acabou virando uma zona completamente sem sentido, sem contar na descaracterização completa e absurda do personagem do Mandarim. De novo o Thor aparecendo por aqui com o filme O Mundo Sombrio, que tem uma baita de uma cagada na falta de coerência do roteiro. Guerra Civil, que parece mais uma briga de gangue, e de novo o Thor Ragnarok, que dá início ao universo de palhaçadas e piadas nonsense que acabam se tornando bordões e a identidade do filme do Thor. E de verdade, gente, a culpa nem sempre é dos atores, mas sim da maneira irresponsável de desenvolver certos personagens também, pois assim como citei sobre as atuações de Zeus, Thor, Gorr, não podemos deixar de fora a personalidade infantiloide dependente do Homem-Aranha, que mais parece um guri-aranha por não saber conter as suas emoções ao ver os... O Homem-Aranha, ele é quase um Batman da Marvel, pois além de ser um personagem de inspiração, motivação e superação, possui momentos em que precisa aprender a lidar com suas angústias, medos e dúvidas, além da responsabilidade de dividir as suas rotinas de herói e cidadão americano. Tudo ao mesmo tempo. É quase um complexo de Atlas. Eu inventei esse termo agora, mas se você pesquisar sobre quem é Atlas, você vai entender. E os novos filmes não tem nada disso, o que empobrece e descaracteriza essa simbologia do jovem responsável que precisa manter o seu segredo enquanto lida com seus fantasmas interiores. Mas parece que agora sem volta para casa deve ter dado uma acertada. E no meio disso, temos o grande problema de todos, que é o retorno do... Senhor Stark! Chega! Que é o retorno do ator Robert Downey Jr. ao MCU. Porém, como Victor Von Doom, conhecido como Doutor Destino. Mas que destino que teremos nas mãos desse personagem? Esse sinceramente é um dos meus personagens favoritos da Marvel. E o peso e significado que ele possui na Marvel é algo que transcende muitos significados aqui. Ele não só apenas é o maior vilão do Quarteto Fantástico,
maior em ameaça, pois em tamanho obviamente que é o Galactus, mas o seu poder e sua influência vem muito antes de ele ser o que ele veio a se tornar, tendo poderes muito à frente do Mago Supremo de todos os tempos. Sua inteligência e domínio de misticismo, de várias ciências e de tecnologia são muito à frente da nossa atualidade, e cabe dizer também que sua origem, bando de fã chato, tem de certa forma relação com o Mephisto, pois sua mãe acabou morrendo em um pacto com o demônio após ela adquirir o poder que precisava para enfrentar o rei de Lativéria. E isso acabou custando não só a morte das crianças de um vilarejo próximo, mas também a sua morte por execução. E o pai morreu durante uma fuga na tentativa de sobreviver e salvar o próprio filho, onde morreu em uma nevasca ao proteger Victor do frio. Isso fez com que Victor encontrasse meios de buscar e aprender o ofício tanto do seu pai quanto da sua mãe, com a ajuda de Boris, quem mostrou todo o legado do seu pai, que era composto por uma coleção imensa de ervas, poções, livros, manuscritos e pesquisas realizadas durante sua vida, onde também encontrou inúmeros artefatos místicos de sua mãe e tudo o que ela havia aprendido como feiticeira. E com isso, Victor se aprofunda nos estudos de ambos para obter conhecimento e domínio de ambas as ciências, se tornando guardião e protetor do seu povo que era perseguido por esse rei. A história de origem do Doutor Destino daria um ótimo filme, mas acredito que isso possa não acontecer. Mas sim, o personagem tem muitas motivações para ser inimigo do Reed Richards e do Quarteto Fantástico como um todo, ao ponto de ser considerado um vilão de peso para o que pode estar por vir também. Mas o que quero dizer com isso é que um personagem do calibre que é o Doutor Destino ser utilizado nessa altura do campeonato parece sim desesperador. Pois mesmo que já tenha sido anunciado o filme do Quarteto Fantástico com elenco definido, pode até ser que ele ainda não dê as caras nesse primeiro filme. Porque mesmo se ele aparecesse agora, poderia ser desenvolvido pequenas aparições dele aos poucos, assim como foi com o Thanos, deixando nas entrelinhas que ele está por ali, monitorando tudo, vendo o que está acontecendo, mas também planejando um meio plausível de agir contra o grupo de heróis, bem como vemos em Guerras Secretas, que possui uma outra história antes, que saiu em 2015, mas tem como vilão o Beyonder na história de 1984. Aqui, muitos personagens do universo Marvel são teletransportados para um ambiente de combate fora da Terra, tanto heróis quanto vilões, e entre eles sim está o Doutor Destino. E quem sai vitorioso dessa batalha terá o direito de realizar todos os seus desejos. Aliás, essa daqui é o arco de história em que apresenta o Homem-Aranha com a roupa preta. Eu vejo essa história, além de um meio de adentrar ainda mais no universo dos Celestiais, até mesmo como um método de futuramente se poder explorar o mundo bélico, que fará parte e terá um desenvolvimento melhor em Guerras Secretas de 2015. O que pode também ser o ponto central do que o MCU vai trazer daqui pra frente. E em meio a isso, eu acredito que Robert Downey Jr. será um ótimo Doutor Destino, porém não precisava ser necessariamente ele. Isso só reflete no desespero que a Disney está passando em continuar mantendo relevante as cagadas que acabaram fazendo em obras que mais afundam o MCU do que de fato fizeram esse universo cinematográfico ter mais destaque. Como eu havia falado no começo, essa é sim uma atitude desesperadora, pois todo fã da Marvel vai querer ver isso, todo fã do ator vai querer ver a atuação, pois assim como Deadpool e Wolverine conseguiram alcançar a marca do bilhão com a também atuação de Hugh Jackman, não vai ser muito diferente com os filmes que envolvam o personagem do Dr. Doom. A questão disso tudo também permeia em como será desenvolvida as suas motivações, os seus interesses e seus propósitos, pois seus maiores aspectos que definem esse personagem como um dos, se não o maior vilão da Marvel, é o seu poder de persuasão, manipulação, a ameaça e o risco que ele representa. Risco esse maior que o Thanos, a meu ver, e sim mesmo em posse da manopla do infinito e com todas as suas joias. Pois nem mesmo um simples estalar de dedos pode deter aquele que tem em seu nome aquilo que está em suas mãos, o destino. Mas e vocês? O que acharam dessa atitude desesperadora da Disney em rebuscar a fórmula de início como meio de tentativa de salvar o cofre do ratão? Deixe nos comentários suas opiniões, pois esse é um assunto que gera vários pontos de vista e seus comentários aqui podem fazer a diferença. E antes de ir, eu fiz um vídeo sobre a minha opinião do filme Deadpool e Wolverine e ficou bem legal. Ou também, se você quiser saber porque The Last of Us Part 2 dividiu tanto o seu público, eu fiz um vídeo sobre esse tema também. Agora, se você quiser entender mais sobre a androginia musical de Brian Molko e conhecer a banda Placebo, também fiz um vídeo com esse tema. Curtam, se inscrevam, compartilhem com os amigos e pessoas em geral. Muito obrigado por verem o vídeo até aqui. Vejo vocês na próxima. Beijo bela, abraço fera e tchau.
que o destino guarda.